Esse nosso evento aqui hoje, o tema é gestão do tempo, no comando do tempo. Como é que você pode reinar, administrar trabalho, empreendedorismo, família, enfim. Hoje em dia, com essa nossa diversidade de rotina, a gente precisa ter uma inteligência emocional muito grande para lidar com todas as atribuições do dia a dia. Então, a proposta que a gente vai trazer para vocês aqui hoje é exatamente essa. A gente fez um evento com um número limitado de pessoas. As inscrições não poderíamos fazer além do que tinha quantidade aqui presente. Então, vocês que estão aqui, vão se entregar, vão fazer os exercícios, porque vai ser prático, vai ser realmente mão na massa, tá bom? Antes de iniciar, eu queria conhecer um pouquinho cada um de vocês que está aqui hoje. Eu queria que vocês me falassem a profissão e por que se inscreveu aqui nesse nosso workshop. O que vocês desejam aprender, enfim. Então vamos lá. Boa tarde, me chamo Bruno, sou técnico em liderança da atividade. Eu me inscrevi aqui já por ter conhecido seu trabalho no seu primeiro livro também. E o segundo agora aqui traz a entrega maior. Esse evento vai me fortalecer bastante a questão de gestão de tempo em que eu mais preciso agora. Perfeito. Como se chama? Certo. Pronto, show de bola. Eu me chamo Douglas Reichenbach, eu vou me apresentar, contar minha história de forma bem rápida, para que vocês possam entender porque é que eu tenho autoridade para estar ensinando sobre o tema para vocês. Bem, eu saí de casa com 13 anos de idade para embarcar no sonho de ser atleta de futebol e até os 18 anos eu viajava pelo Brasil. Eu morei em diferentes estados, em diferentes cidades, conheci diferentes culturas. E com 18 anos, eu precisei tomar a decisão mais importante da minha vida, que foi continuar enquanto atleta de futebol ou enveredar no mercado profissional, no mercado dos estudos. E eu acabei escolhendo a segunda opção. Só que por que foi o período mais difícil da minha vida? Nesse momento, eu vivia em um mundo à parte, que era o mundo do esporte, de alto rendimento, e quando eu conheci uma nova realidade, eu fiquei desesperado. É como se eu estivesse vivendo em outro planeta. Então, foi onde eu encarei o fundo do poço. Eu não me conhecia, perdi totalmente a minha identidade. A partir daí, eu iniciei uma busca de autoconhecimento muito profunda. Eu busquei na religião, enfim, diferentes abordagens da psicologia, buscando encontrar quem eu era, buscando achar a minha verdadeira identidade. E como foi que eu descobri meu propósito? Como foi que eu descobri quais que eram as minhas potencialidades e para que eu vim ao mundo? Estudando programação neurolinguística, física quântica e neurociência. Então eu comecei a estudar essas três áreas da psicologia junto à espiritualidade e aí onde eu encontrei realmente o meu verdadeiro propósito. As coisas passaram a fazer sentido para mim. Só que naquela época eu estava carregado de emoções negativas. Eu estava me sentindo mal, triste, enfim, eu não achava um caminho. Então, nesse processo de autoconhecimento, de busca, eu passei pelo processo que foi o reset. O que é o reset? É uma desconstrução de tudo aquilo que a gente era, das coisas que impedem a gente de chegar aos nossos objetivos, de avançar. E é uma construção de um novo eu. É a construção de uma nova personalidade. Só que tudo isso é um processo. Não acontece da noite para o dia. É passo a passo. É o que eu falo. 1% a cada dia. A gente que tem foco, que tem objetivo, que tem metas, muitas das vezes esperamos resultados rápidos. A gente espera que as coisas venham a acontecer da noite para o dia, no mesmo ano, mas não é assim que funciona. A gente precisa depositar o nosso foco, a nossa energia naquilo que a gente pretende alcançar. É ali que deve estar o nosso foco. Nosso foco ele deve estar no processo. Eu costumo falar que a nossa vida ela é composta de batalhas e essas batalhas elas formam uma guerra. Quem aqui tem um objetivo?
Quem aqui tem uma meta? Qual o seu objetivo? O objetivo é escalar minha carreira profissional e brevemente ter trabalhando para mim mesmo, ser autônomo. Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Constituir uma família e ser feliz. Qual é o seu objetivo? Liberdade financeira. Qual o seu objetivo? Certo. Como a dele também. Deu match. Só que direcionado a objetivo. O que é que acontece? Vocês falaram objetivos gerais, objetivos amplos. Mas o objetivo, a meta, ela precisa ser específica. Você quer fazer a transição de carreira. Em quanto tempo você quer fazer a transição de carreira? 5 anos. Qual a carreira que você quer ocupar? Quanto você quer ganhar? Em quanto tempo você quer construir uma família? 1 ano, certo. Quanto é a liberdade financeira para você? Qual é o valor em dígitos? 60 mil mês, perfeito. E na conta bancária? Muito mais de 1 milhão. 3 anos, perfeito. Então, quando você tem uma meta, você passa a ser específico. Aí você tem uma construção maior de como gerir o seu tempo. Lá na postagem, eu pedi para colocar a gestão do tempo, justamente para atrair vocês aqui para essa nossa conversa. Mas, na verdade, o que vocês têm que fazer é reinar sobre o tempo. Quando você faz uma gestão do tempo, você começa a ocupar ali espaços vazios da sua rotina para realizar tarefas, enfim, você começa a programar as suas atividades. Só que quando você passa a reinar sobre o tempo, você começa a utilizar tecnologia, você começa a desenvolver processos, organização, para fazer o sistema trabalhar para você. E aí sim, você para de gerir o tempo e você começa a reinar sobre o tempo. Eu vou explicar como é que funciona isso aqui. Eu tenho uma empresa, a minha empresa, ela chama-se Cactus Digital, é uma empresa de tecnologia. No início, eu trabalhava no operacional, eu atendia 6 clientes sozinho. O que foi que eu fiz? Eu deleguei as minhas funções para outras pessoas, eu peguei mais clientes e aí eu deixei de gerir o tempo e eu passei a reinar sobre o tempo. É isso que vocês têm que ter em mente. Delegar tarefas, utilizar tecnologia, inteligência para fazer os processos eles se tornarem mais fáceis e mais dinâmicos. Então, no dia a dia de vocês, sempre foca nisso. Como é que eu posso fazer o sistema trabalhar para mim? Como é que eu deixo de ser o sistema? Como é que eu faço o sistema trabalhar para mim? Algumas coisas não é possível, mas na grande maioria das coisas é possível sim. Só que uma das coisas que entra dentro do reset também, o que é que acontece? Não tem como você querer reinar sobre o tempo, ter uma ótima gestão do tempo, se você ainda carrega uma mochila de pedras nas costas. Se você ainda tem pesos emocionais. Então, não tem como você querer avançar, como você seguir suas metas, o seu objetivo, não tem como você enxergar um horizonte, se enxergar lá no ponto dele, se você antes não eliminou as pedras que estão aqui nas suas costas. E o que são essas pedras? Eu chamo de sistema de crenças. O que envolve o sistema de crenças? Família, religião, relacionamento, emprego, trabalho, tudo isso compõe o nosso sistema de crenças. Eu vou fazer uma dinâmica bem rápida aqui com vocês e vocês vão me responder rápido o que vocês pensam sobre o tema que eu vou falar. Combinado? Fechado? Eu vou falar um tema, vou apontar e você vai dar na lata o que você pensa. Vamos lá. Família. Amor. Emprego. Casamento. União. Trabalho.
Escola, vida. Perfeito. Agora, o que vocês falaram é realmente o que vocês acreditam? Você acredita que o casamento é união? Você acredita que o trabalho é propósito? Você acredita que a escola é vida? Perfeito. Você é professora de faculdade? Hoje ensino médio. Perfeito. Então, o sistema de crenças é isso. São histórias que você conta sobre determinadas áreas da sua vida. E essas histórias que você conta sobre determinadas áreas da sua vida, é isso que faz ser quem você é. Muitas pessoas, muitos jovens, crescem não acreditando na família. Por quê? Porque eles cresceram num ambiente conturbado, os pais foram separados, o pai traiu a mãe. Então eles construíram um sistema de crenças sobre a família errado. E eles passam por toda a vida com esse sistema de crenças. Qual que é o sistema de crenças dessas pessoas? Que a família é um ambiente de confusão, que a família é um ambiente de briga, enfim. E isso, consequentemente, quando ela for formar uma família, o que vai acontecer? Reprodução do padrão, reprodução do ambiente. Então, a gente precisa estar atento às historinhas que a nossa mente conta pra gente. Quando você está lá no seu trabalho, e aí o seu chefe chega para te dar uma ordem. Ele te dá a ordem, aí você começa a se sentir mal, você não se sente bem. Só que você não prestou atenção no pensamento que você tinha. Talvez você pensou assim, poxa, eu não deveria estar aqui, esse emprego não é para mim, eu deveria estar em um lugar muito maior. Seu sistema de crenças. Então, vocês precisam prestar atenção nas historinhas que a mente conta para você. E os pensamentos, eles são muito rápidos. Eles são em fração de segundos. Às vezes, você reage sem saber por que reagiu daquela forma. Mas foi um pensamento que entrou e que modificou a sua atitude perante ali uma atividade. Então, é sobre isso. Se a gente quer gerir o tempo, se a gente quer aprender a reinar sobre o tempo, a gente precisa identificar o nosso sistema de crenças. Outra questão a ser trabalhada aqui, antes da gente entrar dentro dos exercícios aí que eu preparei para você, é a questão do novo. Quem aqui, quando embarcou em um emprego, uma faculdade, se deparou com um novo desafio, não sentiu aquele medo, aquela insegurança? Quem aqui já passou por isso? Isso é real. O início é assim, quando você entra em um trabalho, às vezes você fica sem dormir, sonha com o trabalho. Então, o novo, ele sempre provoca um certo medo, uma certa insegurança. O que é que isso representa a nível cerebral? O nosso cérebro, ele está acostumado com a zona de conforto. Ele não quer gastar energia para aprender algo novo. Ele quer continuar na zona de conforto. E o novo, para o nosso cérebro, representa sair da zona de conforto. Então, ele vai fazer de tudo para que você realmente continue ali onde você está. Dentro desse processo, eu chamo de neuroplasticidade cerebral. O que é a neuroplasticidade cerebral? É um processo que ocorre a nível químico no nosso cérebro, em que, quando a gente está aprendendo algo novo, uma nova profissão, uma nova atividade, vão ocorrendo sinapses. O que são sinapses? São conexões nervosas ali dentro dos neurônios que fazem você se adaptar a determinada atividade. E uma vez que você se adapta a determinada atividade e que ela entra ali no seu subconsciente, você vai desenvolvê-la de forma automática. Quem aqui dirige? Dirige ainda não? Legal. Quando a gente começa a dirigir, quando a gente está aprendendo a dirigir, no início, quando a gente vai passar a marcha, a dirigir no carro manual, a gente pisa na embreagem, olha para a marcha. Às vezes o carro apaga o fogo, não é assim que funciona. Então, depois de 6 meses dirigindo, o que acontece?
ocorrem as sinapses, acontece o processo de neuroplasticidade cerebral e você passa a fazer as coisas de forma automática. E isso não é só com as rotinas diárias, não. Isso são com os processos da sua vida. Você quer alcançar a independência financeira. Você quer ter R$ 1 milhão na conta. Primeiro você precisa acreditar. Isso vai ficar fácil para você. No início vai parecer difícil, mas você precisa acreditar. Se você continuar no processo, se você visualizar a sua meta, colocar no papel aquilo que você quer de uma forma específica, você vai alcançar. Mas primeiro você precisa visualizar. Se você não visualizar, vai ficar muito difícil de você alcançar. Então, se vocês têm um objetivo, se vocês têm uma meta, primeiro começa a visualizar essa meta. Eu escrevi esse livro aqui, Reset, eu escrevi ele no ano passado. Primeiro passo de tudo foi visualizar. Eu pensei no livro. Eu falei, olha, eu vou escrever um livro assim, assim e assado. Depois, durante todo o dia, eu comecei um processo de mentalização. Até hoje eu faço isso. 6 horas da manhã eu acordo, tomo meu cafezinho, sento na mesa, coloco ali 15 minutos e começo a visualizar. Eu trabalho a minha respiração, focando no momento presente, fico ali no momento presente, depois eu inicio o processo de gratidão por tudo que eu já tenho na minha vida, e aí depois eu começo a visualizar aquilo que eu desejo alcançar. Vocês sabem o que aconteceu? Esse livro Reset, ele é um dos livros mais vendidos aqui da livraria Scariz. Ele está ali na seção dos mais vendidos. E eu vendo ele na internet, a gente vende aí cerca de 20 exemplares digitais por semana, e até o final do ano eu vou vender 100 exemplares digitais por semana na internet. Mas primeiro eu comecei o processo de visualização. O senhor falou que trabalha atendendo empresas. Perfeito. Como consultor autônomo? Joia. Eu trabalhei durante 2 anos no Sebrae, eu atendi mais de 80 empresas também. E eu iniciei um processo de autoconhecimento e de busca muito grande ali com aquelas empresas que eu atendi. E o que foi que eu aprendi com esses empresários sobre gestão do tempo? Você pode construir negócios ou você pode construir prisões. O que são prisões? São negócios que dependem de você de segunda a segunda. Isso são prisões. O que são negócios? São sistemas que você constrói e que eles passam a produzir para você. Por exemplo, o livro. Eu estou anunciando, o livro está rodando, está saindo vendas e eu estou aqui. Então, é nisso que vocês precisam focar. Em construir sistemas. Construção de sistemas. Outro ponto a ser trabalhado também é a questão da organização. Muitas pessoas falam assim, eu estou sobrecarregado, eu estou me sentindo ansioso, eu estou cheio de tarefas, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não dou conta de tudo isso. Eu também tinha essa crença limitante de que eu não dava conta de tudo que eu fazia. Mas sabe o que acontece? Quando você afirma para sua mente que você não dá conta, você não vai dar conta. Tudo bem, você não vai se encher de tarefas, você não vai se encher de trabalhos, você vai identificar ali a demanda que você consegue gerir. Mas você precisa afirmar a todo momento para você que você dá conta. Beleza? Então é isso. Muitas das vezes vem o medo, vem a ansiedade, vem a insegurança. Você não vai conseguir, você não vai finalizar o seu projeto, as suas tarefas. Mas você tem que afirmar para você mesmo que você vai dar conta, que você vai finalizar. Você está gerindo família, trabalho, empresa, enfim, 1001 atribuições. E ainda aparece, quando a gente tem muita coisa, aparece ainda mais coisa para a gente resolver, ainda mais problema. Essa semana caiu a placa da minha moto, quebrou a privada e eu estava enfrentando um monte de coisa. E aí, qual que é a tendência, qual que é o pensamento que eu quis ter? Eu não vou
dar conta. Só que aí eu identifiquei o pensamento. Quando eu pensei, eu não vou dar conta, eu comecei a me sentir ansioso, eu comecei a ficar com medo, o sono demorava a chegar, mas aí eu falei, não, eu vou dar conta sim. Existe um livro chamado Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill. E nesse livro ele fala justamente isso, que você deve ter uma atitude mental positiva, você deve acreditar que vai conseguir. Então, vamos lá para a nossa tarefa. Carlos, você dá as apostilas para o pessoal, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos, viu? Fiquem à vontade aí. A gente tem aí na nossa apostila, alguns de vocês já preencheram, né? Já, muito bem. Vocês já estão resetados. Mas quem não preencheu, vamos preencher. Você tem aí, o primeiro exercício é o seu estado atual e o estado desejado. Você vai anotar qual que é o seu estado atual e qual que é o seu estado desejado. Família, pessoal, emocional, trabalho, financeiro. Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade, viu? Daqui a pouco eu vou abrir. Joia. Como acreditar? O que me mantinha muito travado na minha vida era a frustração. Ou seja, eu enfrentava desafios, eu tinha projetos e quando eles não davam certo, eu guardava aquilo preso dentro de mim e sempre que eu ia fazer alguma coisa nova, eu me sentia triste, apático, com medo. Mas o que acontece? Por que eu me sentia assim? Existe uma memória emocional reprimida, que eu chamo de nó, e que eu precisava acessar, identificar o fato gerador, para aí conseguir curar aquela ferida emocional e dar um reset. Então, acreditar, primeiro é você identificar o seu sistema de crenças, é você entender, fazer um mergulho profundo dentro de si, através do autoconhecimento. Isso não é da noite para o dia, isso é um processo que acontece, é passo a passo, e você precisa ter um propósito poderoso. O que é que te motiva a levantar da cama, a ir para a luta, a enfrentar a vida? O que é que faz você acreditar? É a sua família? É uma comunidade que você deseja ajudar? Então, é muito importante você ter um propósito poderoso, autoconhecimento profundo e você mudar o seu sistema de crenças. Talvez você não esteja acreditando na família porque a sua família não deu um exemplo para você de lá. Talvez você não acredite que consiga ter um trabalho digno porque o seu pai, a sua mãe ou ali na escola que você estudava, ninguém acreditava em você, você tirava notas baixas e você carregou essa autoimagem negativa para o resto de sua vida. Então, não existe uma fórmula mágica. Autoconhecimento profundo, dia após dia. Ajudei um pouco? Perfeito. Eu tinha... Te veio agora. Perfeito. Joia, a gente vai dando um reset em todas as áreas da vida. Eu tinha um sistema de crenças voltado ao dinheiro mais ou menos parecido. Eu achava que ter muito dinheiro era ruim. E se eu tivesse muito dinheiro, eu iria ficar diferente, esnobe, boçal. E aí eu li um livro chamado Segredos da Mente Milionária. Você leu? Massa! E aí eu descobri que o meu sistema de crenças relacionado a dinheiro estava totalmente errado. E se eu estou falando que ter dinheiro vai me tornar esnobe, boçal, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou atrair ou eu vou afastar o dinheiro? Porque esse é o meu sistema de crenças. Se eu acreditar que ter família é ruim, é uma prisão, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou afastar a família. Então, a gente precisa mudar o nosso mindset, o nosso sistema de crenças em relação ao dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema, na verdade, é você. Então, você deve reinar sobre o dinheiro.
você deve governar sobre o dinheiro. E aí quando você muda o seu sistema de crenças em relação ao dinheiro, automaticamente a sua mente se amplia para encontrar possibilidades de atrair o dinheiro. Se você trabalha no emprego convencional, você sabe que você vai ganhar aquilo ali a vida toda, né? E dessa forma, você não vai conseguir formar o seu ganho. Mas se você, como o Manuel, que é consultor de empresas, ele deseja ter independência financeira, ele sabe que ele precisa montar um sistema escalável, capaz de vender cada vez mais. Então, se você quer independência financeira, você tem que aprender a vender. Muita gente não gosta de vender, né? Vender, acha que vender é ruim, vender é chato, tem uma crença limitante em relação a isso. Eu também tinha, mas tem que mudar o mindset. A partir de hoje, vocês já vão sair daqui prestando atenção nos pensamentos. Todo pensamento que vir, identifica ele e contra-ataca. Eu chamo esse pensamento de sabotador interno. O que é o sabotador interno? Você nasceu, você veio aqui ao mundo com um chamado, acho que tem até aqui. Não, aqui não tem do chamado. Volte à essência. Ou seja, todo mundo tem uma essência alegre, de alegria, de abundância, felicidade e realização pessoal. Muita gente está afastado da sua essência, está vivendo uma vida que não era para ela, justamente pelo medo, pela insegurança, pela frustração. A sua essência é boa, a sua essência vai te fazer feliz. Então, você precisa mudar o seu sistema de crença, o seu mindset. Eu tenho certeza que cada um que está aqui hoje não alcançou nem 5% do potencial que vocês têm. Mas o que é que limita vocês de chegarem aos 100%? Vocês mesmos. A história de vocês está escrita lá, sucesso. Todo mundo nasceu para prosperar. Ninguém nasceu para sofrer. As dificuldades, as frustrações, elas fazem parte do processo de construção. Então, vocês precisam acreditar nisso, mudar o mindset. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo preencheu. Lição 2. A gente vai utilizar as informações da lição 1 para montar uma meta específica. E como que deve ser essa meta? Específica, ou seja, ela deve ter o que é que você quer de maneira específica? Eu quero um emprego. Qual emprego? Ser advogado. Advogado de onde? Escritório particular. Advogado da União. Meta específica. Mensurável. Em quanto tempo você quer alcançar o seu objetivo? Atingível. Não pode ser uma coisa impossível, tá? Tem que ser algo atingível. Relevante. Algo que te desafie. E temporizável. Você consiga metrificar pelo tempo. Vamos lá, lição 2. Pegar o estado atual e transformar numa meta. Daniele. Pessoal, eu estava conversando com Daniele e ela me relatou que teve dificuldade de preencher a atividade. Justamente porque ela não visualizava uma situação futura por conta das dificuldades, das barreiras, enfim, de todas as pedras que estavam ali no caminho dela. Então, o que é que impede a gente de alcançar a nossa essência? Justamente isso. Porque a gente já tem um propósito. A gente nasceu para prosperar, para vencer. A gente já chegou lá, só que a gente ainda não se vê lá. E para a gente chegar, primeiro a gente precisa se enxergar. Quando os outros não abrem a nossa porta, a gente cria a própria porta. Eu sou formado em administração, também como alguns de vocês. Sou formado em matemática e no passado eu trabalhava em uma loja de material de construção de segunda a sábado. Era um inferno. Enfim, sofri humilhações, era um trabalho abusivo, era muito ruim. O que foi que eu fiz? Eu comecei a pensar uma forma de ganhar a mesma coisa que eu ganhava no trabalho e transitar de carreira. Eu estava concluindo a minha formação em professor de matemática, então eu peguei minha bicicleta, imprimi 30 currículos e eu coloquei os 30 currículos em escolas diferentes. Eu coloquei 30 currículos, eu saía de bicicleta, eu morava com outros 2 rapazes, a gente dividia despesas. E vocês sabem o que aconteceram com esses 30 currículos? Quantas escolas vocês acham que me chamaram dessas 30?
3 necessidade. Uma. Nenhuma. Eu coloquei 30 currículos e nenhuma escola me chamou. Eu poderia ficar o quê? Triste, abatido, frustrado. O que foi que eu fiz? Comprei um quadro na internet, pintei as paredes do meu quarto, comprei um tripézinho e comecei a gravar aula. Se vocês colocarem na internet Professor Doug, vocês vão ver lá um canal de matemática com mais de 200 vídeos, um monte de visualizações. Eu criei um curso chamado UTI de Matemática para o Enem. Esse curso eu fiz mais de 400 alunos em um ano na internet. Por quê? Fecharam a minha porta, mas eu abri a minha própria porta. Então, não podemos fechar-se na caixa de que o cenário para engenheiro civil é limitado, de que o professor de educação física ganha pouco, o mercado para advogado está saturado. A gente não pode mais ficar preso dentro dessa caixa. A gente precisa pensar no como, sair do porquê e pensar no como. Ah, o mercado de advocacia está saturado. Como é que eu posso me diferenciar? Será que realmente professor de educação física ganha pouco? Eu conheço professor de educação física que é empresário, abriu estúdio, dá aula privada, enfim. Então, você precisa eliminar as barreiras que estão no seu caminho e você precisa acreditar em você. Você precisa gostar, você precisa realmente ter uma visão clara daquilo que você quer e excluir qualquer tipo de insegurança, qualquer tipo de pensamento negativo. Se você quer, se você deseja, vá em busca. O pior que pode acontecer é você aprender com o processo, com o caminho. Vocês preencheram a lição 3 já? Todo mundo já preencheu, né? Amei. E aí, André, tudo bem? Pronto, a lição 3 é justamente isso. Enumerar as atitudes que você está tomando para você alcançar o seu objetivo final. Todo mundo já preencheu, né? Tudo tranquilo? Beleza. Vocês têm aí em mãos uma ferramenta que eu apliquei com vocês que gera clareza, organização e principalmente foco. Vocês já sabem aí o que vocês pretendem alcançar. Eu vou mandar para o e-mail de vocês uma aula e uma planilha em Excel com um plano de ação. Eu vou ensinar como é que vocês podem colocar tudo que vocês escreveram aqui no plano de ação, determinar um prazo para cumprir e se mover em relação a esse propósito, esse objetivo. Beleza? Então, pessoal, hoje a gente trabalhou bem essas questões aqui sobre gestão do tempo, reinar sobre o tempo. E, para encerrar, eu queria falar algo para vocês relacionado a processos. Refere-se muito ao reset. O que é o reset? O reset é um movimento passo a passo, degrau por degrau. Você precisa ser melhor 1% a cada dia. Se você focar em ser melhor 1% a cada dia, ao final de um ano, você já vai ter evoluído 300%. Então, foque no processo, foque no seu objetivo e tenha certeza. Se você consegue imaginar, se você tem um sonho, é possível chegar lá. Se não fosse possível, você nem ia ter o sonho, tá bom? Muito obrigado a vocês que compareceram aqui hoje, né? Muita gente, algumas pessoas faltaram, praticamente metade se inscreveu e não veio, mas eu acredito muito na energia. Quem veio aqui hoje precisava ouvir o que eu tinha para falar. Tenho certeza que vai sair daqui cheio de ideias, com muita clareza. Aí embaixo tem minhas redes sociais com mais conteúdos para vocês acompanharem, conteúdos mais profundos para a gente estreitar os nossos relacionamentos. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer perguntas? O momento é esse. Tá tudo claro? Tudo beleza? Ok? Muito obrigado, pessoal. Agradeço a presença de vocês.